Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma leitura para o signo de Virgem. Leitura que também é para o ascendente lunar ou Vênus. Essa leitura, Virgem, é a parte 3. A leitura do mês de junho e a leitura parte 2 já está no canal. Se você puder, acesse essas leituras para saber como que está sendo o desfecho do mês. E essa leitura sempre vai ser uma continuidade da anterior para saber, né, se houve uma alteração na energia, se tem um novo acontecimento ou algo na qual você precisa ficar em alerta. Então eu vou começar aqui, Virgem, com a energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E Virgem, existe certas circunstâncias, ou melhor, certos acontecimentos que às vezes não temos uma possibilidade de controlar o evento em si ou controlar a reação de quem está envolvido ou as consequências daquela determinada tomada de atitude. Só que quando você está dentro de um ambiente aonde você tem que levar a mensagem, aonde você é a pessoa principal que precisa trazer essa notícia, as pessoas do entorno, ou seja o que for que estiver ocorrendo, volta o foco, né, todo em você. E pode ali vir acabar te responsabilizando por aquilo que você noticiou. E é nesses momentos, né, quando as emoções estão agitadas e ao mesmo tempo existe muita sensibilidade envolvida, que você vê a necessidade de pedir ajuda para algo fora da Terra, que vamos dizer assim, né? Plano espiritual, talvez as forças e entidades que você acredita, seus orixás, seus santos, o que for. Porque aqui, realmente eu vejo assim, você sentindo que precisa dessa ajuda diante a essa agitação emocional, essa sensibilidade que está desenvolvendo nesse momento. Então, vou citar um exemplo para você, Virgem. Vamos dizer que você trabalha numa empresa e você é uma pessoa que trabalha na parte do RH. O chefe daquela empresa, ele está de alguma forma insatisfeito com o trabalho de uma outra pessoa. Só que você, ao longo do tempo, criou com esta pessoa uma amizade, ou você gosta muito dessa pessoa, a pessoa que nunca te representou nada de ruim. Só que como você é responsável, né, pela contratação e a demissão dessas pessoas, esse chefe ele delega a você a tarefa de ter que mandar essa pessoa embora. Só que no entendimento das pessoas ali, elas não vão simplesmente olhar a situação e falar, bom, ele ou ela não tinha o controle disso. Eles tinham que fazer isso. Na verdade, eles vão possivelmente apontar, falar que poderia ter ocorrido por parte de vocês, né? Esse tipo de trama, por exemplo, que vocês não fizeram nada. E isso pode acabar colocando a confiança das pessoas em relação a você em xeque. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Existe ali uma situação que você vai ter que noticiar e talvez as pessoas quisessem que você fizesse algum tipo de milagre na situação. Você não poderia ter feito nada e elas podem acabar te culpando por isso. Por isso que você acaba pedindo ajuda, né, de outras forças, né, daquilo que você crê, daquilo que você tem fé. Energia complementar.
Embaralhar novamente, vieram muitas cartas. Energia complementar, Virgem. A energia complementar, ela também traz esse aspecto de sensibilidade, mas essa energia também fala sobre sensibilidade. As duas energias, elas compactuam, sabe? As duas energias, elas estão em sintonia, porque todas elas trazem essas emoções, essa sensibilidade, que não é expressada diretamente, né? Então é uma coisa que está mais no íntimo, mas que existe em torno várias avaliações, vários pensamentos, vários sentimentos, várias coisas acontecendo. Só que a partir do momento que você precisa tomar uma postura, você precisa noticiar alguma coisa, eu sinto que após isso, você adota uma atitude introspectiva. Possivelmente, você vai se fechar. Você não vai dar nenhum tipo assim de justificativa, que é o que as pessoas estão esperando, algum tipo de alarme, algum tipo de discussão. Você simplesmente vai se fechar e pode ser que você tome uma atitude de se distanciar dessas pessoas ou principalmente desse ambiente no momento que esse tipo de apontamento ou situação ocorre. Vocês estão muito intuitivos, sim, tá? Isso ajuda muito. Estão sentindo o que precisa ser feito, que também isso ajuda. Então tem orientação aqui espiritual também. O que vem no alerta de vocês? Vou embaralhar novamente muita coisa. O que vem no alerta de vocês, Virgem? Fala sobre fardos, responsabilidades. Talvez eu diria assim, o peso de ser quem é, né? O peso da responsabilidade, né? O peso da função que tem. Então aqui na sua parte de alerta, às vezes, como eu falei, às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de se pôr no lugar da outra para entender que a outra não tinha o que fazer, porque não cabia a ela, né, ou a ele, dizer não na situação ou evitar com que alguma coisa acontecesse. Então, após uma decisão tomada, é como se você entrasse numa energia de que assim, por exemplo, eu me sinto muito cansado ou cansada desse espaço, desse ambiente, desse trabalho, desse relacionamento, né? Então, é como se você sentisse assim, eu tenho que ficar me sacrificando em prol do outro constantemente. E se você entra muito a fundo nessa energia, você pode realmente vir a se deprimir aqui. Quais são as boas notícias que vêm para você? Fala sobre novo caminho. E assim, aqui fala sobre decisões partindo de autoridade, né? Então, como eu tenho duas boas energias aqui, para alguns casos, né, pode representar um novo caminho. Então, mesmo que pareça que exista algum peso, né, algum fardo diante de alguma coisa, existe ali um novo caminho sendo oferecido. Então, você vai ter solução, você vai ter possibilidade de deixar esse peso, se assim você quiser. E fora isso, existe ali alguma coisa que envolve uma autoridade, um recurso que é decisivo ao seu favor. Então, isso pode ser assim, várias coisas, tá? Principalmente se for um aspecto burocrático. Por exemplo, fui recorrer a uma multa que eu tomei. Você consegue ter um favorecimento, né? No caso, assim, vão entender o que você está transmitindo ali e você vai conseguir mudar o cenário.
Tô lidando agora com o aspecto jurídico. As coisas para o seu lado estão em vantagem, estão melhores, né? Então a possibilidade de você ter ali um resultado, um veredito ao seu favor é muito grande. Então, fala assim, você recorrendo a algo e você obtendo esse recurso. É claro que aqui pode pegar tanto parte administrativa, plano de saúde, várias coisas, né? Onde você sentir que foi tirado um direito seu, quando você vai buscar uma resposta, um recurso, você conseguindo obter o resultado que você gostaria. Seguindo, como que está a percepção das pessoas em relação a você, Virgem? Como está a percepção? As pessoas, elas têm como uma impressão de que se precisar de você, seja para qualquer situação, você está disponível. No caso, você é uma pessoa receptiva, uma pessoa muito transparente, uma pessoa que muitos podem identificar como uma base, um pilar da própria vida, porque você é a pessoa, né, que todo mundo pensa quando precisa de ajuda, quando precisa de uma orientação. Então, as pessoas, elas têm essa receptividade. Só que, por causa de alguns acontecimentos, as pessoas também vão notar que você está desconectado ou desconectada delas emocionalmente. Mesmo que não seja algo pessoal direto com uma determinada pessoa, essa pessoa ela vai sentir porque você vai se fechar. Independente se não foi causado por alguém próximo a você, foi por uma razão externa, ainda assim essa pessoa está sentindo você mais afastado emocionalmente, como se você não estivesse dando tanta atenção, como se você não estivesse assim tão ligado ou ligada no relacionamento. Principalmente se você tinha um comportamento de ficar procurando direto alguém, falando toda hora com alguém, demonstrando toda hora para alguém, e de repente você corta isso, a pessoa ela pode começar a ter certa insegurança de pensar assim, poxa, será que eles não querem ser mais meus amigos? Será que ele não quer mais ficar comigo? Ou ela não quer? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Então, fala muito sobre essa questão. Energia psicológica. Fala sobre reflexão. Você está na sua própria energia, Virgem. Fala sobre você refletindo e você tentando arrumar uma forma talvez mais flexível, uma forma mais conveniente de conseguir colocar algumas coisas em prática. Mas tem muita coisa acontecendo na sua vida que você não está desabafando, que você não está expondo para ninguém, você está guardando para si aqui. E arrumando uma forma de lidar com isso da melhor maneira possível. Fala também sobre busca por conhecimento. Então, provavelmente, você pode estar buscando novos, assim, outras formas de estudo, especializações, cursos. É uma coisa que você está muito pensativo ou pensativa. A energia da parte emocional fala sobre aprisionamento. Então existe alguma questão na sua vida hoje que você está emocionalmente preso ou você tem alguma questão com o ambiente. Por mais que você se mostre afastado ou afastada, porque você está de alguma forma tentando buscar um meio de resolver as coisas, você se sente emocionalmente pressionado ou pressionada. Tem alguma coisa no seu emocional que precisa ser liberado aqui. Energia espiritual. Energia espiritual fala sobre força, uma energia que flui de uma maneira muito boa, e fala sobre proteção espiritual.
A sua espiritualidade, ela ajuda você nesse momento a controlar os seus impulsos. A energia que vem ali do desafio. A energia que vem do desafio é porque assim, você pode sentir que você carrega o peso da responsabilidade. Assim, você pode sentir assim, eu carrego um peso de responsabilidade, em que sentido? Financeiro. As pessoas estão dependendo muito de mim financeiramente nesse local. Os meus filhos dependem muito. Eu sinto que tem uma relação com alguém que no momento se encontra muito difícil de lidar, porque a maneira como essa pessoa me responsabiliza, ou a maneira como essa pessoa me culpa em relação ao que acontece na vida dele ou dela é complicado. Ou eu estou cansado ou cansada de dar o que eu tenho para alguém, né, pelo fato de as coisas nunca se modificarem. Mas mesmo que ainda você pense, você veja esse tipo de coisa acontecendo, você ainda continua lá se sacrificando. Você ainda continua lá fazendo o mesmo. Energia que vem ali da questão boa, do bom acontecimento. Isso vem, assim, esse bom acontecimento ele vem para cessar um conflito, uma discussão entre dois lados, e ele também vem para te tirar de um conflito interno. Então, se você fica ali, por exemplo, pensativo assim, mas eu não queria ficar aqui, tal, vai surgir um movimento para que você saia disso, para que você tenha mais tranquilidade de trabalhar, de fazer suas coisas. E outro sentido, né, essa situação ela vem para te tirar de conflitos com outra parte. Então, é uma questão judicial, é uma questão de você buscando o seu direito porque você se sentiu negligenciado por alguma autoridade, por alguma instituição, por algum comércio, por alguma pessoa. Então, você conseguindo ter esse resultado. Imagine que suas batalhas chegaram ao fim. Você está obtendo vitória sobre elas. Mas ainda assim tem coisas que precisam ser liberadas aqui. Como que vocês estão lidando com a questão das pessoas externas aqui? As pessoas já veem esse certo afastamento. Você lida com essas pessoas assim. Chamou, você vai ao chamado, né? Então, você pode estar indo e vindo de situações envolvendo essas pessoas constantemente. Mas realmente você pode estar se afastando aqui para trabalhar em algo para si, ou para se concentrar mais no seu trabalho, nas suas tarefas. Sabe quando você às vezes quer evitar uma pessoa e você inventa de fazer qualquer coisa em casa só para não ter que falar com aquela pessoa, só para não ter que discutir com essa pessoa? Então é como se vocês estivessem arrumando coisas para fazer para não ter que lidar diretamente com algum assunto. No caso, com alguma pessoa. Como você está lidando com a questão psicológica? Novamente, você está na sua própria energia. Então, você está agindo com maturidade, né? Você está buscando manter estabilidade e não deixar com que alguma coisa saia fora do controle na sua vida, né? Então, por mais que exista ali pessoas que às vezes estão te responsabilizando pelo que aconteceu com uma outra pessoa, ou pelo que ou te pressionando, né, para te manter ali firme numa situação que às vezes você não quer, eu vejo que você está tentando manter estabilidade. Dentro da sua reflexão, você fala, não, eu vou continuar mantendo essa relação, eu vou continuar prestando serviço aqui, eu vou continuar tratando as coisas da maneira que eu estou, porque eu sou uma pessoa madura, eu sou uma pessoa profissional, então você está ali mantendo isso. Como que você está lidando, Virgem, com a questão emocional? Fala sobre você se sentindo preso ou presa emocionalmente.
Ou pressionado ou pressionado emocionalmente demais. É assim, você tá preso numa questão emocional e você usa a fantasia ou a idealização para diminuir essa tensão. Por exemplo, estou num relacionamento, mas eu sinto que a pessoa que está comigo, sei lá, não me dá liberdade de eu fazer algumas coisas. Só que em vez de eu bater de frente com essa pessoa, discutir, eu não vou fazer isso. Eu tô pensando aqui, eu vou manter esse relacionamento, eu quero manter, mas eu fico fantasiando coisas com essa pessoa, que em algum momento ela vai mudar, que em algum momento ela vai melhorar o comportamento dela ou dele. Ou em outras circunstâncias, eu uso meios de escape no dia a dia para minimizar a situação com essa pessoa. Então eu levo essa pessoa para jantar, eu pego um cinema com essa pessoa e fica tudo bem. Se é no trabalho, as pessoas estão me pressionando, me responsabilizando por uma coisa que não estava no meu controle. Só que, em vez de eu tomar uma postura mais direta e mostrar que não é minha responsabilidade o que o outro faz, eu fico ali fantasiando que a qualquer momento vai mudar minha situação profissional, ou eu tento às vezes agradar as pessoas do meu trabalho para voltar a ficar tudo bem entre nós. Então, existe às vezes uma tentativa da sua parte para tentar minimizar as coisas que está sendo causado às vezes por outras pessoas. Como que você está lidando com a questão espiritual? Você está buscando ajuda. Porque você observa... essa é aquela energia, Virgem, por exemplo, assim, eu cheguei no limite. Eu cheguei no limite da minha vida aqui, né? Eu me refiro ao quê? Cheguei no limite dessa situação. Eu já não sei mais o que eu faço aqui para resolver isso da melhor maneira possível. Então, eu vou pedir ajuda. Né? Então, é quando você sente que acabou todas as suas forças. Na verdade, não acabou, é só uma sensação. Mas quando você sente que acabou todas as formas de você resolver algo e você busca ajuda para tentar finalizar isso, para tentar sair disso. Para outros, pode ser que depois de uma finalização isso te afastou. Né? Você poderia ter sentido assim, que você foi abandonado ou rejeitado em alguma coisa, ou alguma coisa finalizou e a partir do momento que isso aconteceu, isso abalou a sua fé ou a sua espiritualidade de alguma forma. Pode ser até uma decepção que você tenha sofrido dentro dessa parte espiritual. Como que você está lidando com o novo caminho, com a decisão que está saindo ao seu favor? Fala sobre insatisfação. Você está obtendo um resultado favorável para você, mas ainda não é o que você queria. Vamos dizer assim, se é um conflito entre alguém com outra pessoa, você consegue um resultado positivo para você, só que não era isso que você queria. Talvez você queria mais na situação, ou você queria o desfecho que você criou para si mesmo, na sua mente. E como isso não está acontecendo do jeito que você queria, apesar de estar sendo justo e bom para você, você está insatisfeito ou insatisfeita. É uma sensação de assim, não está me satisfazendo isso aqui. Ou esse novo caminho que foi oferecido não está me satisfazendo de alguma forma. Quando na verdade é uma coisa extremamente boa, tira você de um peso. O que parece aqui, assim, o que parece, Virgem, é que você está tentando segurar as pontas de uma situação, você está tentando pensar numa melhor forma de agir, porém você se sente emocionalmente talvez sufocado, pressionada.
Você sabe que você está protegido ou protegida no processo, na situação, mas você está querendo mais, né? Tem alguma coisa que ainda você não, que tem alguma coisa que não te sustenta no momento, porque você talvez quer mais aqui. Só que imagine que essas boas coisas que estão vindo para você, elas são o pontapé inicial, elas são o primeiro passo, porque precisa primeiro tirar esse fardo. Tem pressão emocional, você está preso ou presa, está faltando liberdade aqui. Então não tem como você seguir em frente se você ainda está preso ou presa numa situação. Ninguém consegue seguir em frente guardando um monte de coisa do passado, guardando um monte de ressentimento, guardando culpa. Então tem alguma coisa que precisa liberar da sua energia emocional aqui. Tudo bem? Então é isso. Eu vou seguir, vou falar sobre os signos que se apresentaram aqui na leitura de vocês. Na parte externa, eu tenho energia de água. Câncer, Peixes ou Escorpião. Existe trabalho, existe conversas e pode acontecer no momento de você estar procurando coisas para fazer ou essa energia está procurando coisas para fazer para evitar uma conversa importante. Para evitar te ajudar com alguma coisa ou vice-versa. Porque essa energia ela sabe do que você precisa, essa energia ela sabe exatamente de como as coisas precisam proceder, mas eles estão procurando outras coisas para fazer do que se dedicar a isso. Na parte psicológica, fala sobre a energia de Touro, Virgem e Capricórnio. Virgem, eu vejo vocês tomando atitudes em relação a essas pessoas. No menor sinal que você pode vir a notar nessas relações com essas pessoas de irresponsabilidade, imaturidade, você vai assumir, né? Você vai tomar a frente da situação e vai tentar tornar as coisas do seu jeito. Só que pode ser que a outra parte seja muito resistente. Na parte emocional, não saiu ninguém. Na parte espiritual, eu tenho energia de Leão e a energia de Escorpião. Existe uma questão espiritual sendo tratada referente a essa energia. Só que veja só, isso pode representar vários fatores, né? Se são pessoas da sua família, pode representar a criação, a maneira como você foi criada. Se for uma questão do momento presente, né, pode ser assim, que você tenha pessoas ali que faz com que você tenha uma visão diferente sobre a própria questão espiritual. Se for algo particular, algo íntimo para vocês, fala exatamente sobre um trabalho que precisa ser feito com essas pessoas, né? Ou para curar o que essas pessoas se desenvolveram, ou são pessoas que estão te ajudando a curar uma situação. Tá? Se for um relacionamento ou algo do tipo, pode ser que a espiritualidade esteja chamando a atenção aqui porque é uma relação que está desigual. Alguém está sendo drenado ou drenada nesse relacionamento. Na parte dos alertas, eu tenho energias de Câncer, Peixes ou Escorpião. Isso pode representar questões que você tem que ter uma cautela em ser tratado aqui. Pensar, antes de se comunicar, antes de tratar diretamente, principalmente se essa pessoa estiver vinculada com você na sua vida sentimental. Pode ser que seja alguém do seu passado vindo te pedir alguma coisa, tá? Então tem esses aspectos. Na parte ali de alertas, na parte também ali de pesos, pode ser que você sinta
né, que há uma situação ali que não está se desenvolvendo da melhor maneira possível. Você pode sentir, né, que de alguma forma existe essa relação com essa pessoa e são envolvidos vários assuntos que pesam, vários assuntos que geram insegurança também, tudo bem? Mas nada que não esteja sendo resolvido espiritualmente. E na parte ali de boas coisas vindo, não saiu nenhuma energia, nenhum signo vindo, então eu não vejo assim uma nova entrada de uma pessoa, até porque o que está aparecendo pode ser que não te agrade muito, não seja algo que você esteja esperando. Tudo bem? E é isso, Virgem. E é importante ressaltar aqui, né, que na leitura de vocês saiu muito o número 8. E é importante, né, sempre passar essas informações adicionais, porque ela pode ser extremamente importante para alguns de vocês, para outros pode não fazer sentido nenhum. Mas com a aparição, né, do 8 aqui com tanta persistência, o 8 ele é muito associado, né, a poder, a realização, a liderança, a responsabilidades, né, e também a prosperidade. Ele sempre vai falar sobre sobre administrações, né, de recursos materiais e também do equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, quando ele traz, né, aqui na parte de coisas boas, né, fala muito da justiça. Então também tem um senso de ética, de equilíbrio, de responsabilidade até pelas próprias ações, né? Então, provavelmente dentro desse veredito, por mais que esteja saindo favorável para você, você pode não estar insatisfeito, você pode estar insatisfeito ou insatisfeita porque talvez você esperasse que fosse 100% e às vezes só vai ser 80%, vamos dar esse exemplo. Né? Pode ser uma entrada financeira, pode ser um recurso, mas você está ganhando, mas você queria mais, tá? É isso. Então fala para ter senso ético e equilíbrio nessas responsabilidades, entender que também teve uma ação sua nisso tudo. Né? Na parte mental fala sobre essa questão de liderança, então você tem essa facilidade para assumir essa responsabilidade ou comandar qualquer tipo de projeto. Na parte também mental fala de você querendo prosperar, né? Fala também das suas ambições, então você tem desejo de manter estabilidade, relacionamento, compromisso, lealdade, construir um patrimônio com a outra pessoa. Só que quando vai para a parte emocional, pode ter questões no seu dia a dia, tá? Onde você sinta dificuldade de demonstrar suas emoções, onde você está lidando com alguém que é extremamente autoritarista, ou muito rígido, ou até materialista, né? Às vezes com excesso de controle. Então isso são coisas que você precisa organizar, tá? Isso é muito importante para você. E se esse número estiver vinculado a alguma coisa importante na sua vida, saiba assim que a mensagem é lidere a própria vida, lidere a situação, porque não dá para deixar as coisas na mão de qualquer um, tudo bem? A princípio é isso. Eu falo com vocês na próxima leitura, Virgem. Muito obrigada, tenha um bom período. Tchau, tchau.